Olá, amigos, boa noite. Segunda-feira, mais uma semana se iniciando. Hoje, dia 10 de maio de 2021, e nós estamos aqui retomando os nossos estudos, as nossas atividades. Agradecemos a companhia de todos, estão chegando, Mauro já se manifestando, que bom, Sandra também. Nós ficamos muito felizes pela companhia, Jane chegando, e vamos fazer a nossa, Marcelo também, Tânia, vamos fazer a nossa prece, depois nós continuamos cumprimentando os amigos, que é sempre um prazer podermos juntos, né, fazer alguma coisa, aproveitar o nosso tempo. Então vamos lá. Que o Pai de bondade nos ilumine e assim possamos dizer: Pai de bondade, sê conosco nesse instante, quando aqui nos reunimos na intenção de uma iluminação de nossas consciências, o abrandamento de nossos corações, o fortalecimento da nossa fé. Que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia, e através dele, Pai, consigamos trilhar com mais equilíbrio, com mais segurança e esperança a jornada que estamos empreendendo. Assim, com certeza, estaremos vencendo a nós mesmos e vencendo o mundo. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, amigos que estão conosco, Regiane, Ivete, Márcia, Rosângela, é uma alegria estarmos juntos participando dessas mesmas condições de aprendizado que estamos tendo. E nós estamos iniciando, os nossos estudos da semana com a obra O Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Vamos ainda a Gil, Laura, esses amigos que estão conosco chegando, Malu, sejam todos bem-vindos, Márcia, Eliane, Célia, Dilza. O grupo vai crescendo e a gente só tem que agradecer muito, Carol, Cláudia, Célia, Beth, Eliana, muito obrigada pela companhia e que a nossa semana se inicie muito bem com a graça de Deus. No capítulo que nós estamos vendo hoje, que é a continuação do capítulo 35 da obra de André Luiz, que tinha como título, então, Um Encontro Singular. André Luiz, só para a gente relembrar o fato, André Luiz estava ali à espera de receber aqueles que os samaritanos foram buscar no mundo espiritual mais denso, mais sofrido, e trazer para o resgate em nosso lar a fim de serem socorridos. No meio destes caravaneiros dos samaritanos, alguém o chama, e é uma voz que ele relembra, e ao olhar ele se surpreende, porque trata-se de um senhor denominado Silveira, que for alguém que André Luiz conhecera quando encarnado. Silveira era um homem, era um comerciante, um pequeno comerciante, que devia algumas notas promissórias ao pai de André Luiz. E por conta disso, numa situação difícil, no momento de doença dele e de dois de seus filhos, ele estava em atraso com essa dívida. Então a esposa vai à casa do pai de André Luiz, consequentemente à casa de André Luiz, ele estava presente no momento que isso acontece, e ela vai suplicar que o pai dele tenha piedade, que possa perdoar aquilo, ter um pouco mais de paciência, a fim de que eles pudessem quitar aquela dívida. Mas o pai de André Luiz é um homem de negócios, e embora sendo amigo daquela família, ele não se apieda da situação deles e vai a protesto. Com isso ele perde tudo e tem que fechar o seu comércio e se afastar. Então é tudo isso que André Luiz está lembrando ao ver aquele homem. Vamos lá ainda ao nosso boa noite para nós podermos continuar com tranquilidade aqui. Júlio, Cidinha, Eliana, Beth, Terezinha, Rosa, Mauro, que estão conosco, Cazuco, Silvio, Guto, Rosa, sejam bem-vindos, Mara, sejam todos bem-vindos, que nós possamos aproveitar muito esses ensinos das obras de André Luiz, que se traduzem nos nossos comportamentos diários. Daí a nossa intenção de tirarmos proveito e reflexões a respeito dos nossos próprios comportamentos. Sebastiana também chegando, boa noite. Vamos continuando
André Luiz lembra-se do pai que permaneceu irredutível no desejo de processar aquele amigo e declarava que ele lamentava muito, né, aquela situação, mas que ele poderia ajudar de outra forma, mas não da forma que ele queria, no tocante aos débitos, ele ia fazer cumprir a lei. A mãe de André Luiz estava ali, tentou olhar para o marido, tentou interceder, se apiedou daquela mulher, mas não foi possível. Aurélio, boa noite, Divone, boa noite também. E então, continua a narrativa, né? A narrativa de André Luiz ao lembrar do fato. Consolava a esposa aflito, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, estavam em piores condições do que o Silveira. Foi a justificativa que ele usou. A esposa dele, a mãe de André Luiz, estava aflita com a situação daquela mulher. Mas ele foi consolado dizendo assim, olha, tem outros que estão em pior situação do que o Silveira. E do que ele reclama, né? Era uma desculpa que ele usou naquele momento. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou a desventurada, afogada em lágrimas. Ela não podia fazer nada, ela tentou, mas foi impedida. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. Então a gente vê aí, né, que é aquele costume de século XIX, início do século XX, onde o homem tinha um poder muito maior e a mulher não podia se intrometer nos negócios dele. E ele se sentiu assim ofendido dela se intrometer na questão comercial que ele estava resolvendo ali. Boa noite, Edith, Flávia, Roberto, Rosana. Rosana está conosco, graças a Deus. Rosana, após mais de um mês no hospital, está conosco. Graças a Deus, Deus abençoe, muita saúde, recuperação e é a vida que continua mesmo, né? Então a gente fica muito feliz de ver que a Rosana está aqui conosco, que as nossas vibrações, esses coraçõezinhos todos, essas vibrações de carinho possam envolvê-la, fortalecendo-a para que ela tenha uma recuperação linda e o mais rápido possível, depois de tanto tempo ausente do próprio lar. Então que Jesus abençoe, ilumine e que as nossas vibrações fortaleçam a Rosana. Jaqueline, boa noite. Edith, boa noite. Vamos continuando. A gente vai vendo os amigos e fica feliz, né? Cada um que consegue recuperar-se do quadro que nós estamos vivendo, com tantas dificuldades para tantas pessoas, e depois de uma luta imensa, voltar para o lar é algo que merece festa. Festa no coração, festa de vibração, e é mais um aniversário a ser comemorado, como o pessoal diz, e é verdade. Voltando então, André Luiz, ele observava esta cena, falava da mãe dele e da repreensão do pai, que lhe proibiu, que foi austero com ela. A pobre família teve de arcar com a ruína financeira completa. Eles foram à bancarrota, acabou, não tinham mais de onde tirar, como sobreviver. E lembrava o instante em que o piano da senhorita Silveira, olha o detalhe que André Luiz foi lembrar, foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável pai dele. Não perdoou nem aquilo que era móvel de estimação, aquilo que era um instrumento daquela jovem, que poderia até lecionar a música, o piano, mas o pai tirou tudo. Tudo que ele podia, ele retirou daquele lar, deixando-os na situação de extrema dificuldade. Queria desculpar-me e não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado e considerava minha mãe excessivamente sentimentalista, induzindo-o a prosseguir a ação até o fim. André Luiz fez aquilo que a gente costuma dizer, pôs lenha na fogueira. Ele foi do lado do pai, dizendo que
aquele pai deveria sim agir, era um homem de negócios, ele não teve a menor piedade. E achou que a mãe era sentimentalista, imagine-se a piedade daquela mulher. Negócios, dinheiro, materialidade, era isso. Ele compartilhou com o pai do mesmo desejo de explorar a situação daquela família, para pagar uma dívida que ao pai dele não representava tanto assim, mas era a forma que ele entendia que deveria cobrar. André Luiz, então, diz que muito jovem, ele estava nesse momento de frente para Silveira, tudo passou muito rapidamente na cabeça de André Luiz. Ele pôde rever todas as cenas, o encontro, a situação do Silveira, a família, o diálogo. Ele lembrou dele próprio como um personagem daquele fato. E ele diz que muito jovem a vaidade se apossara dele, André Luiz. Muito jovem ainda a vaidade se apossara de mim. O poder, o mando, a sociedade, a posição social, tudo isso para ele, André Luiz, muito jovem, era algo importante e motivo de vaidade, de envaidecimento. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar necessidades alheias. E é isso mesmo, gente. A pessoa é tão egoísta e é tão egocêntrica que ela não enxerga mais nada. Ela não enxerga a dor do outro, ela não se apieda da dor do outro. Ela está pensando única e exclusivamente no seu patrimônio, no seu bem-estar material. Foi assim, né? Assim que André Luiz estava relembrando do seu comportamento à época. E ele continua relembrando, via apenas os direitos da minha casa, nada mais. Era o que era direito do pai dele, e era verdadeiramente um direito do pai dele. Cobrar. Ele tinha emprestado, ele tinha notas promissórias, era direito dele cobrar, mas nem por isso a desumanidade. Ele poderia ter negociado aquela dívida, ter sido um pouco mais humano para com aquelas pessoas, e ele assim não procedeu, e André Luiz foi a favor do pai. Inútil qualquer argumentação materna, os dois estavam irredutíveis, achavam que estavam certos, embora a mãe pedindo que eles perdoassem, que eles dessem uma oportunidade, ele disse que era inútil essa condição de vida. A Eliane Moura dizendo, né, que ela conhece gente assim, até nos dias de hoje. Sim, sim. E isso é muito triste, porque essas pessoas não perceberam que a dívida contraída, que elas estão contraindo, não é a dívida material que o outro contraiu com elas. É uma dívida diante da lei de Deus, e elas vão ter que pagar direitinho. Então é triste, porque são pessoas insatisfeitas, extremamente materialistas, não desenvolvem sentimentos mais nobres. Então era isto que estava acontecendo e ainda acontece com certeza. Derrotados, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior do estado. Saíram ali da cidade do Rio de Janeiro e foram para o interior do estado, na miséria, amargando o desastre financeiro de extrema penúria, porque estava o Silveira doente, 2 filhos doentes, só tinha a mãe e a jovem. Imagine mudar, ainda sem as condições até de mobília que lhes foram tiradas, para um lugar distante. Quer dizer, foram amargar um pedaço muito sofrido na vida. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que de certo nos devia odiar. Então ele tinha até uma consciência de que o ato praticado pelo pai e que ele apoiou podia ter gerado ódio naqueles corações. Mas nunca mais ele viu, ficassem eles com seu ódio, e ele nunca mais os encontrou encarnado, porque agora desencarnado estava encontrando. Essas lembranças alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento reconstituíra todo um passado de sombras. É isto que acontece conosco.
O filminho da nossa vida passa muito rapidamente diante dos nossos olhos em determinados momentos, em determinadas situações. E esse filminho passa rápido, mas com um colorido, é o 3D, porque a gente se projeta outra vez dentro da situação. E ele estava vendo tudo aquilo naquela fração de segundos, ele se lembrou perfeitamente de tudo. O Gil está dizendo que não existe sentimento no meio dos negócios, só vaidade e egoísmo. Boa noite, Dirceu, e boa noite, Betinha, que a Cláudia também, nós já tínhamos cumprimentado a Rosana, viu, Cláudia? Feliz por ela estar conosco. Mas continuava então ele revendo tudo isso, relembrando tudo isso. E Silveira olha para ele, naquele instante em que ele revê tudo isso e percebe o tamanho da bobagem que eles fizeram, ele diz: tem visto o velho? Quer dizer, o seu pai. Você já encontrou? Você tem encontrado com o seu pai? Silveira perguntou. Aquela pergunta, diz André Luiz, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Ele estava tão envergonhado que aquela pergunta do Silveira, como se nada tivesse acontecido, não demonstrando mágoa, nem ódio, nem rancor do pai de André Luiz, mas pelo contrário, interessado se André Luiz teria encontrado com ele, ele deixou André Luiz mais envergonhado ainda, porque ele já estava envergonhado do outro estar numa condição de trabalhador em nosso lar, ele numa condição de assistido, iniciando a tarefa de trabalhador, sabendo dele que o pai estava numa situação difícil no mundo espiritual. Quer dizer, ele sabia tudo isso, estava morrendo de vergonha daquele homem, e quando ele pergunta: você tem visto seu velho? Você tem visto seu pai? E André Luiz não tinha ainda, por isso ele fica envergonhado e esclarece o Silveira que, embora o enorme desejo que ele tinha, ele não conseguira ainda tal satisfação. Lembram-se que ele tinha um desejo enorme de reencontrar a família. Ele tinha as irmãs desencarnadas, tinha a mãe, tinha o pai. Então ele tinha um desejo muito grande de reencontrá-los, mas não tinha tido ainda a oportunidade, a possibilidade de reencontrar o seu pai. Silveira identificou-me o constrangimento, que percebeu que ele estava envergonhado, meias palavras, sem graça diante dele. E apiedando-se talvez do meu estado íntimo, percebendo isso, procurou afastar-se. Abraçou-me, antes de se afastar, abraçou e voltou ao trabalho. Então, se André Luiz já estava envergonhado, mais ainda diante da atitude conciliadora do Silveira, que não o acusou de nada absolutamente, mas que abraçou, quer dizer, recebendo bem, e foi cuidar do trabalho como se nada estivesse acontecendo. Vamos ainda, que temos amigos aqui, Ivete, Sandra, Jaqueline, Tânia, que bom que nós estamos todos aqui, graças a Deus. E continuando então, André Luiz ficou super desconcertado, muito desconcertado ele ficou, muito sem graça diante de tudo aquilo. Ele perdeu o pique da história que ele estava vivendo e ele foi procurar Narcisa, ansioso por um conselho dela. Encontrou Narcisa e contou todo o acontecimento, o que havia ocorrido entre ele e Silveira, lá na portaria, na entrada das câmaras de retificação, né? Do caminho para as câmaras de retificação. E então Narcisa diz a ele o seguinte: não estranhe o fato, vi-me há tempos nas mesmas condições. Olha que interessante, ele estava envergonhado por maus atos praticados quando encarnado. E Narcisa diz a ele: não estranhe isso, não estranhe o fato, eu também me vi assim há tempos atrás, nas mesmas condições que você. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo.
Olha, esse recado da Narcisa para nós é muito importante. As criaturas nos ofenderem é um problema delas. Nós ofendemos alguém é um problema nosso. E quando ofendemos alguém, geramos no coração daquela outra criatura sentimentos de mágoa, de tristeza, de raiva, de ódio, ressentimentos de todos os tipos. E esta pessoa vai vibrar de forma ruim para nós. E nós estamos, inevitavelmente, presos a ela. Porque fomos nós quem as magoamos, que as ferimos, que de alguma forma as prejudicamos. Então somos nós que temos essa ligação maior com ela. E ela diz que ela teve a felicidade de encontrar ali o maior número de pessoas que ela ofendeu na vida, que ela feriu. A importância desse reencontro para o pedido de desculpas, para o pedido de perdão, para o reatar os laços. Então as coisas não vão ficar, não vão passar em branco, só porque houve uma desencarnação, não vão passar em branco. Só porque, de repente, nós tivemos um olhar, né? E dissemos, nossa, eu feri essa pessoa. E daí ficou como ele, saiu da frente do Silveira correndo e largou o Silveira lá. Quer dizer, isto é o que ela está dizendo. Eu tive oportunidade de encontrar o maior número de pessoas a quem eu ofendi. Sei hoje, continua Narcisa dizendo André Luiz, que isso é uma bênção do Senhor que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Algo para a gente pensar. Ela fala em recompor os elos quebrados da corrente espiritual e restabelecer a simpatia. Porque é isso mesmo. A maioria das diferenças, das tristezas que passamos ou que fazemos alguém passar é de alguém que está próximo a nós, ou nós próximos a eles. São parentes, são amigos, são companheiros de jornada, aqueles que de alguma forma estão envolvidos com a nossa vida também. Então são pessoas que por algum período, por menor que fosse, nós tecemos laços de simpatia. Estivemos em contato mais próximo, por isso que dói muito quando ocorre algo onde as pessoas se ferem num relacionamento, se magoam. Isso tudo complica porque a amizade existia, a simpatia existia. E a lei de Deus, que é a lei do amor, é uma lei de simpatia. Por isso ela diz que reencontrar aqueles que deixamos um dia com algo mal resolvido, com algo de um ferimento, de um sentimento menos feliz, reencontrá-los é uma bênção de Deus. É uma bênção que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia. Então, o reencontro é para que nós possamos restabelecer esses laços, que foram de alguma forma quebradas num momento, por alguma razão, restabelecer esse laço de harmonia, de simpatia. Isso não quer dizer que vamos nos unir novamente, continuar seguindo juntos, lindos, maravilhosos, felizes, não. Mas não haverá esse hiato na relação. Não haverá uma secção do ato de existir ao lado de outro, em companhia de outro. Não necessariamente partilharemos das mesmas vivências, mas não deixaremos contas pendentes, porque as energias vibracionais já foram restabelecidas pela simpatia. Então, novamente nos aproximaremos para olhar diferente. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas
eu tenho tal pessoa, não adianta, porque eu não quero nunca mais encontrar, essa pessoa pode sumir do mapa, e nem na próxima encarnação. Mas vai ter próxima e próxima e próxima. E nessas próximas vamos reencontrar. É conta pendente. Nós vamos ter que nos ajustar. Nós vamos ter que nos buscar outra vez e solucionar aquilo que ficou mal resolvido. Ah, mas eu não vou lembrar daqui a 3 encarnações, nem a pessoa vai lembrar. Não vamos lembrar. Essa é a bênção de Deus. Não vamos lembrar que um dia nos ferimos, nos magoamos e nos separamos. Vamos juntar de novo embaixo de um mesmo teto para que aprendamos a ter simpatia, a amar, a desenvolver a fraternidade, o companheirismo. É para isso. Então a reencarnação é uma lei abençoada que nos permite restabelecermos os laços de simpatias que foram interrompidos por aquele mal entendido, aquele ato ruim, aquela dificuldade de relacionamento de um momento nosso existir. E é verdade, porque isso só vai acontecer com nossos amigos, com os nossos próximos, com os nossos entes queridos. Continua a Narcisa a dizer, né? E recompor os elos quebrados da corrente dos espíritos. Estamos ligados. Quando ocorre uma partição, uma separação por esses males entendidos da vida, um elo foi quebrado dessa corrente. E nós vamos ter então que recompor esse elo para que a corrente novamente esteja em ordem, equilibrada. Boa noite, Geni, boa noite, Regina, Thelma, que estão chegando também, Lília, que chegou agora há pouco também. Boa noite a todos. E continua a conversa, né? Narcisa explica isso a André Luiz. Explica, ela também foi assim, ela também teve desentendimentos e ela também precisou se reajustar com algumas criaturas. Ela falou, o maior número daqueles a quem eu ofendi. Guardaram a ofensa e agora nós temos que tirar essa má impressão. E diz a ele então, aproveitou o belo ensejo? Quer dizer, Deus te oportunizou esse encontro. Você aproveitou isso? E André Luiz não tinha aproveitado, ele ficou envergonhado demais, ele lembrou toda a maldade e ficou envergonhado, o outro ainda abraçou, ele praticamente não respondeu àquele abraço. Ele foi abraçado, ele se deixou abraçar, surpreso, mas não fez nada para mudar aquele estado de coisas. Da parte dele não houve nenhum movimento de se aproximar do outro. Por isso ela pergunta, aproveitou o belo ensejo, que foi uma oportunidade. Quando Deus coloca uma criatura diante da outra com estas pendências, é para podermos nos acertar. E a tendência natural nossa é fugir e não enfrentar aquela situação, não vivenciar a oportunidade de seguir adiante, minimizando toda aquela situação. André Luiz está surpreso com a pergunta de Narcisa e ele diz, o que quer dizer aproveitar bem o momento? O que quer dizer? E ela vai ser mais clara. Desculpou-se com Silveira? Ele tinha que ter pedido desculpa, ele tinha que ter pedido perdão, ele tinha que ter dito alguma coisa no sentido de tirar aquele peso que ele estava carregando. E então ela pergunta, desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Ele estava ali, quando toda a cena se passou diante dos seus olhos, ele reconheceu o absurdo que foi. Diante de todo o quadro novo, em frente aos seus olhos, ele reconheceu todo esse absurdo, mas ele não tinha completado a tarefa. E ela então diz,
Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se com bastante luz de entendimento, identificando como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Porque a questão é essa, enquanto a pessoa não percebe que cometeu o erro, que ela de alguma forma feriu, magoou, estragou aquela amizade, aquela ligação que existia, enquanto ela não se veste de lucidez e isso gera um remorso no seu coração pela atitude praticada, ela não está com o compromisso, a obrigatoriedade de pedir desculpas, porque ela não sente isso. Mas como Narcisa diz a ele, já que você pôde examinar-se, porque ele relembrou tudo, todo o ocorrido, então já que você pôde examinar-se com bastante luz de entendimento, porque aí ele percebeu o tamanho da bobagem que ele tinha ajudado o pai a fazer, identificando-se como antigo ofensor, que foi o que ofendeu, foi o que magoou, prejudicou o outro, não perca a oportunidade de se fazer amigo, de mudar a história. Não perca a oportunidade. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira, porque ele tinha se deixado abraçar, o abraço dele foi frio, ele estava sem movimento, sem ação diante do outro. Então esse abraço de outra maneira, quer dizer, com o coração, com o sentimento, com o calor humano. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. O Silveira era um trabalhador do mundo espiritual extremamente ocupado. E eles tiveram aquele momento de oportunidade. Às vezes as coisas acontecem e a gente diz, outro dia eu falo, outro dia eu faço, outro dia eu resolvo. Pode ser que a gente não tenha outra oportunidade, o outro dia. Né? Pode ser. Boa noite, Lourdes, Terezinha, eu estou aqui, que bom, né? O Gil perguntando, era medo ou ainda orgulho? Nessa altura dos acontecimentos, Gil, antes era orgulho, eu acho que ali era o medo mesmo. Era vergonha mesmo. O orgulho tinha caído por terra, ele já tinha passado por poucas e boas, o orgulho tinha caído por terra e ele tinha medo até, não sabia nem proceder numa forma contrária àquela que ele estava habituado. Então, é o que Narciso orienta. Vá, abraço de outra forma e aproveite, porque o Silveira é extremamente ocupado e talvez tão cedo você não tenha outra oportunidade. Por isso não podemos deixar passar as oportunidades. Quando elas chegam, que a gente possa resolver logo as nossas dificuldades para que não carreguemos isso mais tempo do que o necessário. André Luiz estava assim desestruturado diante de Narcisa. Mas ele estava sem ação. Então, ela orienta André Luiz em 3 situações. Primeiro que ela diz, não tema insucessos, porque muitas vezes uma pessoa quer pedir desculpa a alguém, surge a oportunidade de pedir desculpa para alguém, mas diz assim, mas e se ela não me desculpar? E se ela não me perdoar? Daí é um insucesso aos nossos olhos, né? Eu pedi desculpa, eu pedi perdão, não me perdoou, não me desculpou, não teve sucesso a minha empreitada naquele pedido de desculpa ou de perdão. Mas não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Eu fiz a minha parte. Eu abri meu coração e fiz a minha parte. O outro não perdoar ou não desculpar, isso é problema do coração dele, da cabecinha dele. Então, por isso que ela diz, não temos insucessos. Porque, às vezes, fica temendo, mas se eu for ligar e a pessoa não quiser me atender, e se eu for falar alguma coisa e ela não quiser ouvir? A gente acha que isso é um insucesso nosso, uma falta de condição de resolver a situação. Essa não tema.
toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Então, mesmo que aquele outro, naquele instante, não responda da forma como nós gostaríamos, algo fica semeado, algo fica no ar para que ele modifique seu modo de pensar, seu modo de agir. Vamos olhar no sentido contrário. O Silveira se aproximou de André Luiz, chamou pelo nome, ficou surpreso, puxou conversa, perguntou do pai dele e ao se despedir ainda o abraçou. Fez tudo o que a Narcisa disse que é para fazer. Qual foi a reação do André Luiz? Nenhuma. Ele ficou teso, ele ficou parado, ele não teve reação, ele não correspondeu e não pediu desculpas. Então Silveira poderia ter pensado que não teve sucesso nessa aproximação. Mas o sucesso foi esse que André Luiz saiu dali desnorteado, com tudo na cabeça, tudo veio diante dos seus olhos, para que ele pudesse tomar outras providências e buscasse alguém que o ajudasse a entender. Vejam como, se a gente olhar do lado inverso, não olhar o André Luiz, mas olhar o Silveira que está cumprindo isso que Narciso está falando, ele foi vitorioso. Porque ele acordou André Luiz naquilo que ele estava em dormência na consciência. Acordou para que ele pudesse tomar uma providência diferente. O segundo, Narciso, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Nós não sabemos o quanto é o necessário. Se apenas esse encontro, o necessário foi dar de cara com Silveira para que André Luiz mudasse seu jeito a partir daí, buscasse entender a partir daí, ou tivesse um passo mais avançado no relacionamento deles. Não se sabe, mas André Luiz já não era o mesmo de antes de encontrar Silveira. Uma segunda fala de Narcisa, ela diz: tome a iniciativa. Empreender ações dignas, qualquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Tome a iniciativa. A gente fica esperando muitas vezes que o outro tome a iniciativa. Mas o que ele pede? Tome a iniciativa você. Vai lá, faz alguma coisa. Porque ter uma ação digna e ter a iniciativa desse resgate, dessa aproximação, de um pedido de desculpa, de um pedido de perdão, essa iniciativa, diz Narciso então, ela representa honra legítima para a alma. Então, ainda que o outro não corresponda, ter a iniciativa é uma demonstração de valor da alma, um despertar da consciência. E por último ela diz, recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. A lição do Evangelho é essa, que a gente procure, né, viver bem, perdoar. Jesus não pediu que perdoasse até os inimigos. Então, ali, o convite de Jesus é de se reconciliar. Quando a gente vê essa palavra reconciliar, a gente pode lembrar assim, concílio é conversação, é diálogo, é entendimento. Houve uma ruptura dessa conversação entre essas pessoas amigas por questões financeiras aqui no caso, e outras tantas na vida acontecem. Então, quando eu falo em reconciliar, volte a dialogar, ao concílio, à conversa, à palavra. Volte. Voltar aí, procurar isso aí, é para todos nós uma demonstração de grandeza da alma, de maturidade espiritual. Então ela orienta André Luiz com todas essas informações. O juiz está dizendo, além do perdão, despertou o outro. Claro, ele perdoou André Luiz e acordou o outro. Claro, acordou André Luiz para aquela situação, que até então André Luiz não tinha vivido aquela situação. Vamos lá, Geni, boa noite, Aurélio, boa noite, sejam todos bem-vindos, Solange, sempre alegria, Celina, Júlia, sempre alegria estarmos juntos nesse instante.
André Luiz teve uma atitude. Não mais vacilei. Depois que Narcisa explicou tudo isso e que era para ele, por isso que é quem faz o bem, a si mesmo o faz. Porque ele está pensando que está fazendo bem para o outro, mas é aquele que faz é que está aproveitando em primeiro lugar. Por isso ele disse, não mais vacilei. Corri ao encontro do Silveira e falei-lhe abertamente. Ele foi lembrar toda a história, ele foi atrás de Silveira e contar tudo o que ele vivenciou. Até porque o Silveira não tinha estado na sala da casa dele. Ele estava doente, acamado e 2 filhinhos. Quem foi até a casa de André Luiz foi a mulher do Silveira, a esposa do Silveira. Então o Silveira não sabia exatamente o que tinha acontecido naquela casa, mas André Luiz agora fez a questão de falar e falou abertamente, rogando que perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Então ele tinha agora a noção do quanto errara naquele comportamento para com o Silveira e com a família dele, o quanto ele ofendera com aquelas atitudes, e ele pedia agora perdão para ele e para o pai dele. Você compreende, dizendo ele a Silveira, nós estávamos cegos. Nada conseguíamos vislumbrar, senão o próprio interesse. Era a materialidade, as pessoas se deixam cegar pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância. Ela não enxerga mais nada. Ela não enxerga nada, ela enxerga somente aquilo e não lhe permite ver nada. Então ele explica ali ao Silveira, nós estávamos cegos pelo dinheiro. Quando o dinheiro se alia à vaidade, André Luiz continua dizendo, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Então hoje, nos nossos dias atuais, está cheio de exemplos desse quadro. Dinheiro aliado à vaidade, cegueira para tudo ou mais, apenas o interesse material. Apenas isso. Cegueira para tudo ou mais. E a consequência é andar pelo mau caminho. Nós temos visto no campo da nossa política e campo da saúde e economia, 3 campos que estão aí se interagindo constantemente, coisas que deveriam ser tratadas apenas com enfoque, por exemplo, no caso da saúde, que é um momento necessário, no caso da economia, mas a saúde está aí com tanta necessidade de ajuda para todos, diante de uma agressão, né, mundial que todos estão vivendo, e a gente vê como estão politizando todas essas questões de saúde e economia, especialmente, politizando por conta de uma futura eleição que nós vamos ter o ano que vem. E as pessoas por ganância desviando verbas, as pessoas por a vaidade fazendo com que elas esqueçam o compromisso e para que foram conduzidas ao ponto em que estão, qual seria o correto do seu agir. As pessoas estão esquecendo, porque elas estão cegas pelo poder, pela vaidade, pela ganância. E com isso, tudo gira em torno da materialidade, das coisas, desse vil metal, do dinheiro, do poder, do ganho, e tudo mais vai ficando. Então, quando se une o dinheiro à vaidade, dificilmente, diz André Luiz, pode o homem afastar-se do mau caminho, porque ele vai cada vez se complicando mais nas escolhas que vai fazendo, nos comprometimentos que vai assumindo. Ele vai indo por esse mau caminho. Quando ele deveria, para isso, espera aí, agora não é hora para isso. Vamos atacar isso que está nos atacando
essa doença, vamos cuidar disso e todos empenharem a maior força possível para que se resolva a situação ou se minimize e de alguma forma nos ajudemos mutuamente no mundo. Mas não, politiza de tal forma que é um caos que vai gerando e os comprometimentos vão se ampliando quando deveriam ter mais cuidado. Até porque todos que estiverem envolvidos em situações que levem a prejuízo de alguém terão que responder por isso na lei de Deus. Pode até que a lei dos homens dê lá os quantos habeas corpus quiser. Pode até que livre a criatura dizendo, não, isso aqui não é importante, não tem valor. Mesmo com todas essas provas, não adianta, bobagem, é amigo, né? Então vamos lá e tal, etc. Pode ser tudo isso, gente. Mas diante dos olhos da lei de Deus, não. Porque esta lei é a lei daqueles elos que nós vimos ali, da simpatia, da harmonia, da reconciliação, da ajuda mútua. É a lei do bem. E estamos falhando diante dessa lei. E vamos ter que responder, vamos ser apenados de conformidade com essa lei. Muito trabalho pela frente, muita reencarnação para poder sanear todo esse mal, que ora é vigente, mas porque o dinheiro está aliado à vaidade. No nosso momento da Terra especialmente, ele está aliado à vaidade de cada um. E aí, dificilmente este homem, assim posto, vai conseguir se afastar do mau caminho. Ele se compromete cada vez mais. Então, ele vai até Silveira para isso, né? Para falar tudo isso e mostrar, pedir o perdão e que ele pudesse perdoar a ele e ao pai. Ora, André, responde Silveira, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia acreditar que vivi isento de erros? Que criatura limpa. Ele até justifica isso, olha, quem de nós? É aquela história de Jesus que atire a primeira pedra, quem estiver sem pecados. Atire a primeira pedra. Porque quem de nós não errou? Ele disse, você acha que eu também não cometi erro nenhum na vida? Que eu vivi isento? Além disso, diz o Silveira a ele, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. E aqui vem outra lição para nós. Vamos ver. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu às possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso espiritual? Silveira era um homem que estava bem, ele tinha o próprio comércio, os filhos estavam bem criados dentro da sociedade, eram pessoas mais tranquilas na vida. E ele disse, olha, o que aconteceu foi uma lição. Serviu para mim e para os meus filhos numa lição que desenvolveu o esforço pessoal. Se não fosse aquela atitude que tirou todas as possibilidades materiais naquele momento, o que seria de nós com relação ao progresso do espírito? Não teríamos andado. Então ele serviu. É duro, né? O aguilhão que cutucou e que serviu para que eles se unissem mais, a família se unisse mais, se apegasse mais à fé, estavam numa situação mais dolorosa materialmente falando, porém, eles como pessoas estavam mais unidas do que nunca. E aí ele fala, renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana, falando de nosso lar, daquele trabalho. Quer dizer, se antes ele podia pensar que o pai do André Luiz tinha sido um algoz, agora ele via que foi graças a ele que eles desenvolveram força, desenvolveram aquilo que os antigos chamavam tutano. Eram pessoas íntegras, fortes, eles desenvolveram graças a isso. Senão eles seriam frágeis demais na vida em sociedade. Nossos adversários
não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Nossos adversários não são propriamente nossos inimigos. Eles vêm exatamente mexer conosco no ponto que nós estamos mais fragilizados e que precisamos, a partir de que é cutucado, de que é doído, nós precisamos melhorar, nós precisamos fortalecer. Então, aquilo nos ajuda a nos transformarmos em criaturas mais fortes e melhores, com certeza não querendo fazer os mesmos enganos que aquelas pessoas. Por isso que sempre, quando eu digo, né, que nós pedimos a Deus, me dê paciência, né? Eu preciso, Senhor, eu preciso ter paciência, desenvolver a virtude da paciência. Está bom, você está querendo? Então eu vou botar alguém no seu caminho bem difícil, que todo dia você vai exercitar a paciência. Então, na verdade, aquele que nos tira do sério, aquele que nos prejudica, aquele que de alguma maneira mexe conosco, nos tira do comodismo, ele faz com que a gente exercite outras virtudes, muitas outras virtudes. Rogério, boa noite. Tânia, boa noite. Que estejam todos em paz. Então, ele diz aqui, né? Não se entregue a lembranças tristes. Para que você vai ficar preso no momento da briga, da confusão, da dor, da dificuldade? Porque aí nós nos enterramos dentro daquele ponto de vibração densa, de vibração negativa. Esse não se entregue. Trabalhe como o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Trabalhe com o Senhor. Trabalhe na obra do bem, reconhecendo o infinito da vida. Não fique preso, porque é tempo perdido. O tempo que nós estamos parados reclamando, nós estamos deixando de fazer alguma coisa boa por nós mesmos e por aqueles que estão conosco. Não percas tempo com isso, ficando preso a essas lembranças tristes. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Olha o que Silveira está dizendo a ele, olha, breve eu quero ter a satisfação, você vai resgatar seu pai, você vai ajudá-lo e nós ainda vamos nos encontrar. Abracei-o em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Ele aprendeu com a Narcisa, com a conversa com a Narcisa, ele aprendeu ali com a conversa com Silveira, aquilo que ele precisava desenvolver. Ele estava aprendendo no mundo espiritual a ser outra pessoa, a ver outros valores, por isso que ele diz que estava aprendendo ali o diferente. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração, quando ele abraçou Silveira, se me acendera divina luz para sempre. Olha o peso que saiu do coração, da consciência do coração. Ele se sentiu mais leve, ele se sentiu como que iluminado por aquela conversa, por aquele encontro, por aquele momento com Silveira. Então, meus amigos, o nosso exercício é esse, sempre, né? Sim, nós já praticamos muitos enganos, já ferimos, já também fomos feridos, se é culpa do outro, se vai sendo problema do outro, não vamos viver mergulhados na dor desse ferimento, porque isso nos faz um mal enorme e nos impede de ir adiante, de continuar a nossa caminhada que é tão importante para nós mesmos. E no momento em que podemos nos reencontrar sem grandes atritos, nós já estamos minimizando as situações futuras, já estamos melhorando a nossa vida. De alguma forma, nós estamos nos libertando de pesos que não valem a pena estarmos carregando. São pesos desnecessários para a alma, quando poderíamos ir nos aliviando deles aqui mesmo. Não precisaríamos esperar desencarnar para fazer esse processo. Nós poderíamos aqui mesmo começar esse exercício. Então, aquele conselho de Jesus, quando ele diz
reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. De que inimigo Jesus estava falando? Sim, existe o inimigo material, o outro, o ser antagônico, aquele que não nos é simpático, aquele que nos prejudica, que dificulta a nossa caminhada. E Jesus pede, reconcilia, volta a dialogar, volta a falar. Não mantenha essa atitude de separação. E ele fala, enquanto estás a caminho, quer dizer, enquanto estamos aqui, porque estando aqui, nós não vamos arrastar conosco essas dores para o mundo espiritual. Estaremos libertos disso, sairemos mais aliviados. Essa luz que André Luiz diz como que se acendera uma luz no íntimo do meu coração e deu a ele a leveza que ele tanto queria, não precisa esperar desencarnar para isso. Pode ser aqui mesmo, aliviar-se aqui mesmo desses pesos. Não se prender dentro das lembranças tristes, porque elas geram vibrações negativas e dificultam. Este é um inimigo interno. Quando Jesus diz reconcilia com o teu inimigo, volta e conversa dentro de si mesmo. Porque às vezes nós fazemos só o monólogo diante de uma lembrança triste, só o nosso ponto de vista. Não tentamos olhar o outro lado da história. Então, quando eles reconcilia, não queira esconder isso, porque isso tem que ser resolvido. Portanto, nós precisamos fazer essa avaliação. O Aurélio diz, precisamos vigiar e orar muito para despertarmos antes de partirmos. E o despertamento que o Aurélio está falando é exatamente esse, o despertar da consciência. Se eu não quero sofrer, por que eu vou alimentar na minha mente, na minha consciência, no meu coração, coisas que me machucam, coisas que me ferem, coisas que ainda doem? Eu tenho que tentar enxergar isso e encontrar caminhos que possam me aliviar. André Luiz encontrou caminho no trabalho. O trabalho é o melhor caminho. Manter a mente e o corpo ocupados é o melhor caminho para todos nós. Porque mente vazia é oficina do diabo, só pensa o que não deve. Mas as mentes ocupadas não têm tempo para isso. E as coisas vão se diluindo e, de repente, as soluções surgem e nós conseguimos resolver os casos todos. Meus amigos, chegamos ao final então do capítulo 35 e ao final das nossas reflexões de hoje. A semana que vem, se Deus quiser, segunda-feira, vamos ao capítulo 36, que tem como título O Sonho. E a gente vai ver que essa atitude de André Luiz deu um excelente resultado. A atitude de pedir perdão, de rever os seus enganos, de se arrepender desses enganos, vai dar a ele um presente muito grande. É aquilo mesmo, à medida que nós nos libertamos desses pesos, nós conseguimos a leveza do ser e conseguimos seguir adiante, recebendo as graças que já estamos fazendo por merecer. Vamos, lembrando que amanhã estaremos aqui então com o livro dos médiuns, é a nossa noite do livro dos médiuns, e continuando a falar das organizações espíritas, que é o final do livro dos médiuns. Agradecemos aos amigos todos, vamos fazer um poema, uma prece que Emmanuel tem como título Oração Nossa, pedindo a Jesus que abençoe a todos, fortaleça a todos, melhore os nossos corações para que a gente possa acordar e tomar as atitudes necessárias para uma vida mais leve, uma vida mais feliz, e abençoe a todos aqueles que estão passando por dificuldades nesse instante, que os fluidos desses coraçõezinhos, desses positivos, como nós dizemos sempre, são energias curadoras que possam envolver os nossos companheiros, nossos amigos e todos aqueles que estão aí pelos hospitais, nos seus leitos de dor, nos seus lares, recuperação para todos. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho,
a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a desculpar sem condições, a semear o bem sem pensar nos resultados, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, e uma boa noite para todos e até amanhã, se Deus quiser, para esse nosso novo encontro. Deus abençoe.